Mas eu também já disse aqui, eu vou repetir. O Everton Ribeiro joga nos outros 19 do futebol brasileiro. Dos outros 19 da primeira divisão, o Everton Ribeiro joga. Talvez não jogue no Flamengo, porque o contrato dele não vai ser renovado. Mas se ele falar, tô querendo, sim. aparece. O 19 levanta a mão, né? Levanta a mão. Puxa vida, vai aparecer. Vocês gostariam? Gente à torta e à direita atrás dele. Não sei se essa notícia aí, que saiu recentemente aí, se ela facilita, talvez, essa negociação justamente do Claudinho para chegar no Flamengo. Mas... faz uns 2... Salve, nação, vamos embora com mais um vídeo, né, sobre o nosso Flamengo. O Flamengo acabou empatando, né, diante do Fluminense. O clássico 0x0 foi um clássico bom, indisputável. O Flamengo foi superior ao Fluminense no primeiro tempo. No segundo tempo, o Fluminense foi superior ao Flamengo, mas acabou terminando empatado. Foi um jogo cheio de polêmica e ainda hoje, né, teve o sorteio do mando de campo da Copa do Brasil, né. O Flamengo vai jogar o primeiro jogo lá na Arena do Grêmio, e o jogo de volta da Copa do Brasil vai ser decidido no Maracanã. Então o Flamengo tem essa vantagem, vamos dizer assim, de jogar o segundo jogo em casa, valendo uma vaga na final da competição, né? Outra coisa também é que o Bruno Spindel, lá na CBF mesmo, durante o sorteio, ele falou sobre alguns reforços que o Flamengo está monitorando, né? Sobre saída, chegada de reforços e ainda renovações de alguns jogadores, né? Vamos dar uma olhada aqui no que o Bruno Spindel, acho que se pronuncia assim, disse sobre isso, né? É isso aí, tamo junto. Créditos aí a ESPN Brasil. Deixe seu like aqui para ajudar, né? E vamos embora pro vídeo. Ele falou sobre De La Cruz e Claudinho, Bruno Spindel, sobre esses reforços aí que o Flamengo tá tentando contratar. Vamos embora. Eu não tenho nenhuma... Opa! Para mudar o time? Conta essa... Eu não escalou nenhum time. Eu não vi nenhuma escalação do... Ô, Zinho, me ajuda aí. Ele escalou algum time de um jogo para outro igual, não? Não. Eu também não me recordo. Inclusive, nesse jogo, que ele diz que... Foi até o meu comentário no início do programa, vocês lembrarem, eu falei, o Flamengo fez um primeiro tempo ligeiramente melhor, mas houve um equilíbrio um pouquinho melhor o Flamengo, porque a estrutura de time que ele coloca, com a marcação adiantada e com muitas faltas, proporcionou para o Flamengo segurar o Fluminense. Aí, no segundo tempo, com o movimento do treinador Fernando Diniz, tirando um meia, né, o Martinelli colocando o Lelê, e aí muda um pouco essa saída de bola do Fluminense, e aí vem o desgaste do Flamengo. Eu concordo com o Sampaoli. Veio o desgaste. Mas Fabrício Bruno não jogou, que tinha jogado na quarta-feira. Ayrton Lucas não jogou, que tinha jogado na quarta-feira. Pulgar não jogou. Então, assim, teve mudanças. Claro, por contusão, por cartão, por suspensão, mas aconteceram mudanças. O grande problema é o seguinte, ele já deu para ver que quando desgastado ou tem que fazer a substituição de tirar os dois meias, Everton Ribeiro e Arrascaeta, muda muito o time do Flamengo. O Flamengo não fica mais com aquele time com posse de bola. Fica com dois jogadores mais de velocidade pelo lado, de transição ofensiva. E aí deu o que o Fluminense gosta de fazer, ficar com a bola e tomar conta do segundo tempo como tomou conta. É por isso que a gente tá falando aí de alguns nomes, né? De La Cruz, que tá aquela coisa, tentar chegar para tentar fazer, que tá difícil, né? Tem que pagar o preço cheio para tirar o De La Cruz de lá. Mas é esse São Paulo que tá tentando trazer. Claudinho, outro caso. Claudinho, o Flamengo ofereceu... Uma baita grana. Ofereceu uma baita grana. 15 milhões de euros. O problema é que a conta não fecha para eles por causa da cotação de dólar, né? Os caras estão falando isso. O que me leva a crer, pela informação que eu tive lá de Bragança Paulista, que eles pagaram 15 milhões por 60%, porque o Bragantino ficou com 40% ainda. Então, o time lá, o Zenit, ele quer mais do que isso. Né? Então, é um negócio que está enrolado. E esses jogadores, você falou de dois nomes, a gente está comentando aqui, dois baita nomes, que esses caras chegam e jogam. O De La Cruz bota a camisa, não sei qual o número que ele vai jogar, ele bota e joga. O Claudinho chega e joga. Então, esses caras chegam para jogar. Agora, não tem, o Zinho tem toda a razão, não tem. Não tem. É como o Palmeiras não tem ninguém para substituir o Rafael Veiga. Que está numa fase... Não tem. Não está na sua melhor fase. O Rafael Veiga não está passando por um bom momento. Exato. Não tem quem jogue.
Daqui a pouco a gente vai falar sobre esse jogo, mas eu quero aproveitar que o Pascoal lembrou e trouxe mais informações a respeito justamente desse interesse do Flamengo e reforçar a sua equipe, para não ficar nessa certa dependência aí de Everton Ribeiro e de Arrascaeta. O Bruno Spindel, porque hoje teve o sorteio dos confrontos, né? Quem vai jogar fora o primeiro jogo, quem vai jogar em casa o segundo jogo da Copa do Brasil. O Bruno Spindel falou a respeito de reforços no Flamengo e como é que anda essa situação de La Cruz. Inclusive, vamos ouvir o dirigente flamenguista. Eu não tenho nada planejado ainda a respeito de viagem, as conversas seguem. De novo, uma negociação muito difícil, um atleta muito qualificado, que joga num clube importante, importante financeiramente também, campeão russo, acabou de ganhar a Supercopa, então é uma negociação que é extremamente difícil, mas todos os atletas que o Flamengo busca sempre a cada janela para qualificar o elenco, são negociações que são complicadas. O que eu posso dizer, obviamente, que o De La Cruz e o Claudinho são dois atletas que interessam ao clube, mas que são negociações extremamente difíceis, como o torcedor e todos já sabem, a gente vai fazer o possível para que eles possam estar aqui. Agora, deixa eu falar um negócio aqui, porque a gente está falando do Zenit, do Claudinho. A gente está falando... O que o Zenit tem de parecido com o Porto, com o Shakhtar, com todos esses times que pegam talentos aqui? Esses caras querem revender os seus jogadores, querem fazer dinheiro com isso. É o sistema que esses clubes na Europa funcionam. Receber em euro, que né? torna muito mais difícil uma negociação com o Claudinho. Tô errado? Não, receber em euro também, né? Tem isso. E a cotação do euro hoje é diferente da cotação de quando eles vieram aqui comprar. Exatamente. Tem isso também, né? A gente lembra que o Claudinho era tão importante para o Zenit que o Juninho confessou que os caras chamaram ele de volta, chamou os dois jogadores de volta, né, durante o amistoso da seleção, porque eles tinham que jogar a Liga dos Campeões. Então, eram caras importantíssimos já para esse clube. Agora, é claro que se o Flamengo chega um ano antes, trazia aquela história do estopim da guerra, o campeonato parou, a Rússia ficou fora aí das competições internacionais. Alguns jogadores voltaram para o Brasil, né? O Maicon, exemplo, né? Acabou vindo para o Corinthians. Mas agora, aquecendo de novo o mercado, tendo a oportunidade de clubes ali próximos. O Shakhtar cansou de vender, né, jogadores para a Inglaterra, jogador para a Espanha, jogador para a França. Na época que o Shakhtar, a escalação, você falava assim, é só brasileiro que joga no Shakhtar? É impressionante. E todos vendidos, né? Todos iam para... O William acabou indo para a Inglaterra, o Fred acabou indo para a Inglaterra, o Luiz Adriano, né, acabou indo para a Itália. Então, é um clube realmente que tem essa característica, o que torna mais difícil a negociação. Mas escancara também, porque se o Flamengo não consegue concretizar essa negociação, já diz para o torcedor, olha, se vocês querem o Claudinho, que é caro, dá para tentar outro aí na mesma linha, que talvez seja mais acessível para o Flamengo trazer. Então já cria uma pressão na própria diretoria, porque sabe que vai ter que trazer jogadores nessa janela. O nome dos dois é um ótimo nome. Sim, excelente. A gente está falando aqui, o São Paulo começou o seu trabalho no Flamengo dosando a energia de Arrascaeta e Everton Ribeiro. Ora começava um como titular, ora começava outro como titular. Entrava ali 25, 30 minutos, o outro ficava 75 minutos em campo, 70 minutos. Agora, com os dois juntos, a gente percebe o quanto ele precisa de reposição. É o que o Zinho falou, né? Ele teve que mudar no segundo tempo a linha de 3 dele toda, do 4-2-3-1. Saiu Everton Ribeiro, que é um cara que sai da direita para dentro, ou seja, o Wesley é o jogador que faz a transição pelo corredor e vai até a linha de fundo. No segundo tempo, o Wesley também se desgasta, porque esse ir e vir desgasta mesmo sendo um garoto. O Arrascaeta é um jogador também que traz para dentro, mas também tem que voltar acompanhando o volante adversário. E o André é um jogador que subia muito para fazer a criação. O Ganso voltava para ajudar também na criação. Sobrecarrega um time que já tem o Thiago Maia, que talvez seja o único volante. Tudo bem, chega o Alan agora, que dá um equilíbrio esse meio campo. O Pulgar é um jogador que com o São Paulo ele cresceu também, mas é um time que se desequilibra quando o físico exige. E a gente viu no segundo tempo, o Fluminense, 16 finalizações, 11 foram no segundo tempo.
né? 6 no primeiro, 11 no segundo. Foi 6-6, inclusive, no primeiro. 5-5 no primeiro tempo. A minha matemática horrível. 11 mais 6 dá 17. Não dá 16. 16. Foram 5 no primeiro tempo e 11 no segundo. Você se formou em jornalismo. É isso, tá certo. Mas a gente tem que fazer conta, senão alguém leva o nosso, né? Mas tem que saber fazer conta certa. O básico tem que saber. Mas a gente percebe essa queda de rendimento no segundo tempo por conta disso, né? E eu acho que preencher o elenco com jogadores de qualidade, o Claudinho é um jogador que o Everton Cebolinha talvez foi, quando foi contratado, olha, vem um cara aí para assumir a ponta, tem o Bruno Henrique que já estava lesionado, e aí entra o Everton, vai equilibrar esse time, não conseguiu. O Claudinho tem uma posição diferente, joga um pouco mais por dentro, é um jogador de muita velocidade, um jogador de movimentação para o lateral também, mas um cara para jogar um pouco mais como um segundo atacante, jogar um pouco mais por dentro. O Everton Ribeiro, o contrato dele vai até dezembro, e o Flamengo não se dispôs até agora a renovar o contrato. Então significa dizer que um nome será buscado. Porque o Everton Ribeiro, para mim, se jogo sim, jogo não, ele está entre o melhor ou o segundo melhor em campo. Jogo sim, jogo não, ele é o melhor ou o segundo melhor. Então, ontem não foi o Everton Ribeiro. Sabe por quê? Porque o jogo fugiu da característica do Everton Ribeiro. Aí ficou na madeirada, aí não é característica dele. O jogo na pancadaria não é. O dele é na bola, no toque, na categoria, na bola em profundidade, enxergar o jogo e tal. Aí ele joga. Mas eu também já disse aqui, eu vou repetir. O Everton Ribeiro joga nos outros 19 do futebol brasileiro. Dos outros 19 da primeira divisão, o Everton Ribeiro joga. Talvez não jogue no Flamengo, porque o contrato dele não vai ser renovado. Mas se ele falar, tô querendo... sim. Aparece. O 19 levanta a mão, Levanta a mão. Puxa vida, vai Vocês aparecer. gostariam? Gente à torta e à direita atrás dele. Não sei se essa notícia aí, que saiu recentemente aí, se ela facilita talvez essa negociação justamente do Claudinho para chegar no Flamengo. Mas, faz uns 2 dias aí, ele teve um bate-boca ali com o técnico do Zenit. O Zenit foi campeão da Supercopa da Rússia, tudo mais, para cima do CSKA, mas ele teve um bate-boca ali. Mas independente disso, tem um cara que manja de meio campo, que sabe ali o que é um meio campo e jogar no meio campo, é o Zinho. Vou perguntar para vocêzinho, ó, De La Cruz e Claudinho no Flamengo, chega e joga? Eu tenho minhas dúvidas, porque a gente está falando de jogadores de altíssimo nível, mas que vão ter que chegar e provar novamente num clube que vem ganhando muito nos últimos anos com esses jogadores que aí estão, que já provaram, que já mostraram que são capazes. Nenhum demérito a nenhum outro clube, mas você às vezes é muito bom jogador num time e vai para um outro, você não consegue render, não encaixa. Aí a diferença para mim do craque, né? O cara que chega e joga em qualquer lugar. Eu tenho minhas dúvidas, porque assim, o Claudinho, para mim, ele parece mais com o Arrascaeta do que com o Everton Ribeiro. Então, quando você fala do Claudinho chegar para jogar, ele vai jogar ao lado do Arrascaeta, eu não vejo o Arrascaeta saindo do time, não sendo titular. Vai chegar para quando não joga um, joga o outro, porque para jogar os dois, esse desequilíbrio sem a bola vai acontecer. O De La Cruz já é diferente, acho que ele recompõe mais, ele é mais tático também, ele consegue pelo lado, faz muito bem isso. Só que eu estou pensando assim, tem Bruno Henrique, tem Everton Cebolinha, tem Luiz Araújo, aí vai vir o De La Cruz, a não ser que vá sair mais alguém. Porque é bom você ter muitas opções, mas você ter o excesso, vai ter jogador que de repente vai nem conseguir ficar no banco. São ótimos jogadores. Eu vejo um movimento da diretoria em buscar esses atletas mais jovens, é que eles vão reformular o elenco. Os caras com mais idade já não estão na pretensão de uma continuidade. Acho que Bruno Henrique e Everton Ribeiro têm muita lenha para queimar ainda. Infelizmente, o Bruno Henrique, quando recuperou o seu condicionamento, e aqui no programa eu, Pascoal, até o Mauro Naves também falava que já merecia ser titular, não porque entrou e fez gol, não, é porque ele entrou e mudou o jogo. O Bruno Henrique entrou e deu uma característica que o quarteto mágico do Flamengo se encaixa. Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. E ele é um cara que joga pelo lado, quando recompõe taticamente para marcar, libera mais até o Arrascaeta, mas quando tem a bola se transforma num segundo atacante
e que faz o Gabigol crescer. O Gabigol, ao lado do Bruno Henrique, é um jogador melhor. Ele é bom jogador, mas quando ele joga ao lado do Bruno Henrique, ele fica melhor. Porque o Bruno Henrique compensa quando ele sai da área. Ele entra como um elemento surpresa e faz muitos gols. Infelizmente se machucou. A gente não sabe como vai ser essa volta até ele entrar no ritmo de novo. Então eu tenho minhas dúvidas. São ótimos jogadores. Tem condição financeira? Tá com grana sobrando? Parece que tá. Compra, contrata. Aí é problema do treinador, dor de cabeça que todo treinador quer ter. Grandes jogadores. Só que eu acho você descartar um Everton Ribeiro, ainda com 34 anos, dando o resultado que dá, eu acho injusto nem procurar ele para dar uma satisfação, para falar, vamos renovar, não vamos renovar, porque para mim ele ainda é titular no Flamengo e seria titular nos outros 19 também. É isso, o Everton Cebolinha, quando vem de Portugal, é isso, né? Vai chegar e jogar, talvez não rendeu tanto, assim como o Vidal. Aliás, o Vidal, hein? Sabe o que é curioso? Tem que mudar de jogo aqui, mas o Vidal... Mandou logo. Isso? O Vidal mandou uma mensagem, parece. E ele nem fez questão Pascoal? ele não fez questão de escolher palavras, não. Pascoal, mas tem uma coisa onde o São Paulo ganhou, foi lá no Chile que ganhou. É, mas Chileno, ele pelo amor inclusive de- disse que o treinador é perdedor. Então, pô, mas esse assunto... Porque Discussão. Dos 4 treinadores, aquele que olha para o seu elenco e tem as melhores opções é o Sampaoli. E ele ainda vai decidir em casa. Nem precisou contra o Atlético Paranaense, porque ganhou o primeiro em casa e ganhou também fora. Mas a gente sabe que assim, no mata-mata, aí sim, essa coisa da experiência, da camisa pesada também, da decisão, não é um campeonato de pontos corridos. Se os treinadores trabalham focados na semifinal, poupa aqui um pouquinho ali numa outra competição, que seria o Campeonato Brasileiro, segura um jogador mais desgastado, e foca na decisão, diminui essa vantagem, porque aí é aquele jogo ali de 180 minutos, a concentração naquele jogo, a estratégia para aquele jogo, monta um estilo para aquela partida de anular o adversário, pode diminuir um pouco essa vantagem que o Flamengo tem sobre o Grêmio. Por elenco, por qualidade, por jogar o segundo jogo em casa, assim, hoje eu falaria que Flamengo e São Paulo têm a vantagem. São os favoritos hoje. Isso não quer dizer que eles já estão classificados, não. Você não pode, como o Pascoal falou, você não pode duvidar nunca de um time que está se reerguendo com o Vanderlei, que é o Corinthians, que tem na sua torcida uma força muito grande e que tem jogadores. Chegou o Matias Rojas agora. Ele ainda vai ter mais alguns jogos para se adaptar melhor ainda e fazer uma parceria com o Renato Augusto, que vai ter que dar uma segurada nele. Ele já saiu do jogo, né, do desgaste do jogo contra o América Mineiro, sentindo. Esse é um cara que não deixa ele de molho para a Copa do Brasil. Com certeza. Vai levar, já não levou para jogar lá, né, Pascoal, no Peru. E também acho que não vai jogar contra o Bahia. Aí você tem um Roger Guedes que está num momento muito bom e o Alberto, depois de fazer gol, ganha moral. Então você já tem uma estrutura de time que dá ao corintiano uma esperança de buscar mais uma final de Copa do Brasil, porque ele chegou na final do ano passado. Então, pode acontecer? Pode, mas eu como um comentarista aqui, eu não posso dizer que não tem favorito. Na minha opinião, tem favorito nesse momento. São Paulo e Flamengo. Ô, Zinho, só antes de eu mudar de assunto aqui, 2 perguntinhas, tipo repórter naquelas coletivas. 2 perguntinhas, professor. 2 em 1. Ganhou alguma Copa do Brasil, você? E se ganhou por quais times, hein? Só para saber. Eu ganhei algumas. Inclusive, nessa decisão de semifinal, tem 2 times que eu ganhei, né? Em 90 com o Flamengo e 2001 com o Grêmio. Isso que ele só Além de ter ganho pelo Palmeiras e pelo Cruzeiro também. Isso que eu ia falar, ele só citou os times que estavam ali, depois ele... o negócio só complementou. Só complementou. Ô, Fã de Esportes, vamos fazer o seguinte? Então é isso aí, nação. Mais um vídeo. Eu sabia que o Zinho ele tinha conquistado algumas Copas do Brasil, mas 4 Copas do Brasil eu não sabia, não. Eu sabia que ele tinha conquistado 2, mas 4. Porra, por 4 clubes diferentes, aí o cara é bravo mesmo, né? Além que ele é campeão mundial também, né? Pela seleção. Outra coisa. Sobre esse mando de campo, né? Sobre o Vidal, eu vou nem tocar no assunto, que o Vidal já é passado já, né?
sobre o mando de campo, né? Foram sorteados, o Flamengo vai decidir em casa o primeiro jogo da Copa do Brasil. Vai ser na Arena do Grêmio, dia 26 de julho, agora é esse mês ainda, né? 26 de julho. E a outra partida, o jogo de volta no Maracanã, que o Flamengo, pra mim, isso óbvio que o primeiro jogo importa muito, mas o Flamengo jogando no Maracanã. O jogo de volta, o Flamengo é muito favorito contra o Grêmio, né? Mas voltando a ressaltar, o primeiro jogo importa. E o segundo jogo é dia 16, quer dizer, 16 de agosto, né? A segunda partida. Então, é aquilo. O Flamengo, sim, leva um favoritismo por jogar em casa, principalmente o segundo jogo. Então, é aquilo. O Flamengo com o segundo empate lá, o Flamengo consegue né, o resultado no Maracanã para levar o time à final novamente, tentar conquistar o bi consecutivo aí, né? Então é isso aí. Sobre o Fla-Flu, né? A gente não precisa tocar muito sobre o Fla-Flu. Agora o Flamengo vai ter uma semana livre para poder pensar no América Mineiro. Ah, sobre os reforços, né? Bruno Spindler, ele chegou a falar um pouco aí, bem breve sobre alguns reforços. Lembrando que Claudinho, o De La Cruz River foi campeão da Argentina lá. Vai ter um período de férias, né? Se não me engano, lá. Então o River foi campeão e dificilmente o River libera a situação do De La Cruz. Já o Claudinho, entre Claudinho e De La Cruz, eu acho que o Flamengo tá mais perto, na minha opinião, tá mais perto do Claudinho do que o De La Cruz, né? Então é aquilo. O River aceita vender o De La Cruz. O River aceitou vender. Estipulou um valor, que é 16 milhões de dólares, né? Esse é o valor que o River aceitou. Só que tem uma condição aí que o Flamengo não aceita. O River quer os 16 milhões à vista. O Flamengo não topa pagar isso. Esquece. Se fosse parcelado até ia. Mas o River quer os 16 milhões à vista para poder liberar o De La Cruz. E o Flamengo não vai fazer essa loucura, né? Já diante do Claudinho, o Flamengo ofereceu uma proposta de 15 milhões, né? Óbvio que vai ter a questão de parcelamento. E é aquilo, óbvio, o Flamengo deve aumentar essa proposta, lembrando que a janela só fecha em agosto. Então, chegando perto do final da janela, o Flamengo deve aumentar essa proposta para o Claudinho. E vamos ver se vai ter um final feliz, né? Entre ambos os times. Mas é isso aí e tamo junto, hein, galera. Vambora para mais um vídeo aí. Ah, na sua opinião, você preferia Claudinho ou De La Cruz? Quem você preferia? Eu preferi o Claudinho. É isso aí, tamo junto.